Vamos lá, então, dar início à nossa terça-feira. Hoje é o sétimo dia, né, da nossa Summer Web School. Meu Deus, aí agora engoli um pouquinho. O IPO Brasil Summer School, que acontece regularmente no nosso país desde 2018, em parceria com o INPI, com a BPI e o próprio escritório da ONG Brasil. E nós trouxemos esse ano, só para recordar, o tema agroalimentar, que é muito caro ao Brasil, já foi muito bacana porque mostrou que a gente tem aí um grande caminho a percorrer na área de cultivares, não é tão difundido como a gente imaginava que fosse, e acho que o tema foi feliz porque expôs isso. Já vencemos alguns temas, né, durante o nosso curso, nós entramos ontem, e aí a minha ausência, me substituíram aqui, eu agradeço muito a Isabela, e ontem nós começamos com o tema patente e inovação. A gente começou com aquele segredo industrial, foi muito bacana que a gente viu diversos colegas que eles interagem e organizam seus negócios em termos de não registrar API. Existe uma API e ela não é registrada, ela é protegida de outra forma. E hoje a gente vai entrar, hoje, aliás, a gente entrou ontem na parte de patentes e hoje a gente vai continuar. E no tema 13, o Henry Suzuki, diretor-geral da Axonal Consultoria Tecnológica Limitada, em São Paulo, ele nos traz o tema Workshop em Patenteamento Estratégico, buscas de base de dados de patentes, ou seja, a gente vai ter uma tecnologia, qual que é a anterioridade que ela existe? Ou ainda, o que existe de disponível, talvez já em domínio público, etc. Como é que a gente faz essas buscas? Como é que a gente evidencia esse conhecimento? Existe muita coisa boa já disponível e o Henry vai nos ensinar como. Henry, meu amigo, já vou lhe passar a palavra e agradeço demais a sua disponibilidade em participar novamente da Summer School. Ano passado o tema foi Empresas de Base Tecnológica e você aqui esteve e hoje novamente você está. Agradeço muito a sua predisposição. Mas antes de passar a palavra, a gente vai ter ainda hoje o tema 14, o exame de patente na perspectiva do examinador, com a Gislaine Zulli. Ela é examinadora de patentes do INPI e ela vai falar, eu não vou te falar abrir a caixa preta porque não existe caixa preta, mas ela vai mostrar para a gente o processo sobre a perspectiva de quem examina a patente, ou seja, como é que ela olha, o que ela verifica, como é que ela faz a anterioridade, e vai ter esse bate-bola com a gente no final, podem fazer perguntas para ela. E no final, encerrando o tema, a gente vai ter o Xisto Alves de Souza Júnior, que ele é o CEO e founder da JetBov, é um sistema de gerenciamento de fazenda, de manejo de gado, em Piracicaba, São Paulo, e ele nos foi apresentado pela AB Startups, né? A Associação Brasileira de Startups também nos apoiou nesse evento, nesse curso. E aí a gente encerra o tema de patentes de inovação. Eu quero recordar, antes de passar a palavra para o Henry, que os questionários que são enviados no grupo de WhatsApp nos são muito caros. A gente realmente lê aquilo, depois a gente faz um apanhado, a gente passa para o palestrante, o que é muito importante. Então, não deixem de fazer a avaliação que vocês recebem diariamente no WhatsApp. E em determinado momento, a gente vai ver para as perguntas no sistema de inscrição. Eu vou escrever no chat para as pessoas irem escrevendo e no final a gente faz as perguntas ao palestrante. Acho que esses são os recados iniciais. Henry, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado. A palavra é toda sua. Então, tá ok. Muito obrigado, Henrique da Hora, Isabela Pimentel, colegas da OMP, né, pelo convite. Como o Henrique comentou, estou de volta aqui, né? Isabela, no ano passado, né, Isabela Pimentel, ela teve, não conseguiu acompanhar online lá do Rio de Janeiro, ainda fizemos, né, presencial nos hubs, né, em São Paulo, no Rio. E esse ano, eu acho que até com tudo que a gente aprendeu e também usando a tecnologia que está à nossa disposição, é um prazer ainda maior estar de volta aqui e a gente poder fazer esse evento para todo o Brasil agora, né, com todos participando de forma mais democrática, né? Isabela, você sabe que me cortou tanto o coração no ano passado que você não pôde assistir meu workshop? Que o workshop desse ano, quando o Henrique fez o convite, vocês mandaram, né, o tema, eu falei, olha só que legal, né? A gente tem assim, né, a questão de patenteamento estratégico, 2 pontos, busca de informações e patentes, né? Falei, por que é legal isso aqui? Porque no ano passado, a conversa, Isabela, era assim, patenteamento estratégico, né? Então, era isso. Aliás, gestão estratégica de invenções.
em que a gente falava de patenteamento estratégico também, né? Então, para a gente pegar uma coisa engatada na outra, que eu vi o perfil da turma, nós temos vários colegas que são de escritórios de propriedade intelectual, temos colegas que são da academia, temos alguns que são inventores também, ou trabalham como consultores na área, né? Então, eu acho que é bem legal a gente poder conversar sobre isso tudo e aproveitando, né, porque isso também faz parte de vários programas, né, de disseminação de conhecimento, como a gente tem o Profinit, por exemplo, a gente tem a Academia do INPI. Eu mesmo, né, acabei de gravar 2 cursos, né, online sobre questões relacionadas à patente. Um chama Construção de Patentes Relevantes e o outro é Busca e Análise de Informações, que é justamente o tema, né? Aliás, são 2 dos temas que compõem essa nossa conversa de hoje. Tá? Então, eu vou já compartilhar aqui meus slides, tá? Eu vou pedir, tá, para que, se possível, Isabela, aqui do meu lado, continua com a câmera aberta, para, se acontecer qualquer problema de som, disso, daquilo, eu estou olhando para alguém que pelo menos está falando assim, tipo, não está funcionando, tal, coisa do gênero, tá bom? Minutinho só, então. Vamos lá. Deixa eu já compartilhar aqui já a minha tela. Vocês devem estar vendo aqui já, opa, patenteamento estratégico, busca de informações. É isso? Tá aparecendo direitinho para vocês? Legal, obrigado, Isabela. Deixa eu colocar aqui o painelzinho aqui de ladinho assim, vai ficar mais fácil. Então, tá legal, pessoal. Aqui estamos no nosso workshop Patenteamento Estratégico, busca em base de dados de patentes, no curso de verão da OMP Brasil em Propriedade Intelectual para o setor agroalimentar. E, aliás, um comentário, viu, Isabela, Henrique? Fui brifado falando, Henrique, se você for fazer os exemplos, ó, exemplo agroalimentar, tá? Então, não perca os próximos episódios, veremos exemplos no setor agroalimentar. Tá ok? Então, vamos lá, então. Bom, aqui tem um primeiro slide aqui, né, que a gente tem aqui o perfil do Henri Suzuki, não vou ficar investindo tempo nisso. E como comentei com vocês, o que a gente vai ter de conversa hoje faz parte de materiais que eu já encaminhei para vocês, inclusive no próprio grupo de WhatsApp, os 2 PDFs, né, do curso Construção de Patentes Relevantes e o outro chamado Busca e Análise de Informações com Foco em Patentes. No total, são mais de 10 horas de vídeos. Então, esse conteúdo de hoje, né, tem mais de 10 horas de vídeo. Mas, evidentemente, né, que numa conversa que a gente tem de um pouco mais de 1 hora hoje, a gente não vai poder entrar em todos os detalhes. Mas no nosso mundo online, né, Isabela e Henrique, uma vantagem que a gente tem é que fala, quer saber mais? Dá uma olhadinha aqui, está bem organizado as informações, está numa linguagem igual a essa aqui, até o fundinho de tela, a gravatinha vermelha do palestrante são os mesmos, Isabela. Eu estou com minha roupa de ministrar workshop aqui hoje, viu? Olha só. Mas vamos lá. Não sei quantos dos colegas conseguiram, né, dar uma olhada nesses materiais. Estando vocês no 7º dia do curso de verão da OMP, com essa carga toda, eu imagino que o pessoal está falando assim, não, pelo amor de Deus, mais coisa não, né? Mas a vantagem que a gente tem no mundo assíncrono é que vocês podem acompanhar isso tudo depois e devidamente com marcas aqui, né, do Creative Commons, pode compartilhar, pode usar, né? Simplesmente não altere os materiais e não use com finalidade comercial, né? Então, as marcações aqui do Creative Commons. Perfeitamente, que você já deve ter visto, inclusive em direitos autorais. Legal. Bom, se eu tivesse que falar em um slide a questão introdutória do patenteamento estratégico, né, eu usaria um slide que normalmente eu uso quando eu falo sobre o tema, né, de aplicações de informações contidas em patentes, que é basicamente o que o Henrique até já resumiu na introdução, que é patenteamento estratégico, basicamente antes de sair inventando, antes de sair gastando dinheiro, conheça o que já existe, as barreiras, conheça o mercado. E aí, depois que você já conhece o mercado, conhece o que já existe, aí você inventa aquilo que ainda não existe. E outra coisa também muito importante, pense em patentes sobre aquilo que vale a pena ser patenteado. Nem todos os tipos de inovação jogam o jogo de patentes primordialmente, né? Aliás, isso a gente já vai falar daqui a pouco, porque eu vou fazer uma recapitulação, viu, Isabela, de coisas que nós vimos ano passado, mas que tem tudo a ver com essa história de patenteamento estratégico e com o perfil da nossa turma também, e que temos muitos especialistas em propriedade intelectual, né, Isabela? Então, eu costumo usar até esses workshops, quando eu faço conversas aqui, né, com o pessoal da OMP, né, dos inscritos, eu falo, pessoal,
veja isso como um colega de vocês, que trabalha também no meio, e que tem um jeito de comunicar, talvez um pouquinho diferente, né? Então, a gente sempre pode aproveitar, né? Eu não vou querer ficar ensinando aqui coisas que todos já sabem, ou a grande parte já sabe, mas a gente vê de uma forma diferente, pode ser bacana. Legal? E toda vez que a gente fala de estratégico, a gente sempre olha para o futuro, né? A gente olha para o presente, também com vistas ao futuro. Legal. Perfeito. Aqui, Isabela, aqui está... Isabela não atendeu meu workshop no ano passado, Isabela, então aqui, ó. A gente tem os 4 pontos que foram tratados lá no nosso curso sobre, né, gestão estratégica de invenções, né, que era assim, olha, 4 mensagens, que eu vou ser bem rápido em passar por elas. Né? Primeiro, diferentes tipos de inovação, diferentes modelos de negócio, demandas diferentes, estratégias de proteção e compartilhamento. Uma coisa meio óbvia, mas quando a gente às vezes vai explicar, vai conversar com o cliente, vai conversar com um colega nosso, ou a gente mesmo vai pensar sobre os nossos próprios negócios, nossas próprias invenções, é bom a gente usar, assim, algumas, sabe, ferramentas, coisas que os outros criaram, né, para organizar as ideias. E eu gosto muito de usar o modelo do 10 Types of Innovation, 10 tipos de inovação. Né? Uma metodologia hoje ali, né, de autoria de Larry Keeley, né, e vários outros colaboradores ali. Né? Hoje, é proprietário de uma empresa chamada Doblin, e, aliás, o site aqui, ó, doblin.com/10-types. Basicamente, né, o que a gente tem aqui é só uma lembrança que existe mais de um tipo de inovação. Então, tem inovação de produto, sistemas de produtos, serviços, tá? Aliás, processos aqui, vamos colocar esses 3 aqui, que normalmente a gente vai pensar muito em patentes. Por que a gente vai pensar muito em patentes? Por que você está falando de produto, sistema de produto, processo? Porque, normalmente, quando a gente fala de patente, a gente vai falar sempre de um problema técnico, né? Então, lembrando, patente é um mecanismo de proteção para impedir terceiros, né, usarem a solução técnica no problema técnico que seja nova e inventiva. Então, toda vez que a gente pensa em problema técnico ou negócios, ou modelos de negócio que dependem muito da solução de um problema técnico, que pode ser, por exemplo, né, a produção de uma vacina que seja tem um maior nível de eficácia, a estabilização disso, daquilo, a gente vai falar muito, né, pensar em patentes. Mas, no mundo de hoje, cada vez mais entrando numa nova economia, a gente vai percebendo, né, que os problemas técnicos, muitas vezes específicos, eles acabam sendo já em grande parte resolvidos, dependendo do segmento, né, tecnologias mais maduras, em que os negócios começam a jogar de outras formas, né? Então, modelo de lucro, uso de redes, a estrutura que você tem, né, a escala que você tem, os processos que você usa, né, as questões de inovação em serviço, canais, marcas, engajamento de clientes. Para quem, né, os colegas aqui, no 7º dia do curso da OMP aqui, claro que todo mundo já está ligadão nessas coisas todas, né, dos diferentes tipos, e falando, não, realmente, olha, se a gente for pensar alguma coisa que é baseada em marca, tem mais a ver com marca do que a própria patente, o que não impede você ter patente também. Aliás, a segunda mensagem interessante, né, do 10 Types of Innovation, que além de ter vários tipos de inovação, a gente usa esses vários tipos de inovação todos em conjunto e, no longo prazo, nenhum negócio se sustenta com poucos pilares. Normalmente, a gente tem que pensar de forma mais abrangente. Então, essa aqui é só uma introdução para a gente lembrar, quando a gente vai falar de patenteamento, estratégias, essas coisas todas, normalmente a gente vai pensar em soluções técnicas, problemas técnicos, que às vezes são necessárias até para a gente jogar os outros jogos aqui de inovação. Legal? Vamos lá, então. Aqui esse verdinho só para lembrar disso. Perfeito. Segunda mensagem, isso aqui eu vou passar quase de passagem, é que existem vários instrumentos de apropriação intelectual e barreiras à concorrência. E é bom a gente conhecer todos, fazer os conjunto. Para isso eu vou usar um slide também, que é esse um slide que a gente tem aqui, e já vou povoar esse um slide com mais coisas. Aliás, antes de povoar o slide com mais coisas, estou no curso da OMP, o pessoal vai olhar para esse negócio, né? Direito autoral, propriedade industrial, poderia ter ali, né? A questão, né? De proteção sui generis, coisas do gênero, né, Isabela? Mas, assim, aqui a gente tem grande parte do que a gente costuma ver nos cursos de propriedade intelectual. Tem marca, tem patente, tem desenho industrial, tem segredo industrial, tem topografia de circuito integrado, cultivares, indicações geográficas, né? Falando aqui do mundo da propriedade industrial, por exemplo. Tem ali, mais do lado
direitos autorais, ali a gente tem a questão, né, de produção de obra artística, literária, direito conexo, essas coisas todas. Programa de computador, né, o código-fonte, ali as linhas de programação, a gente protege também, né, tem lei de proteção ao software, faz referência direta à lei de direitos autorais, mas claro que programas de computador, por exemplo, que resolvem problemas técnicos, e se são soluções técnicas, a gente pode pensar até mesmo em patenteamento. Obviamente, programas de computador, em grande parte, a gente mantém também como segredo, a gente não publica todos os códigos e assim por diante, né? Então, essa aqui é uma lembrança que a gente tem, que tem vários tipos de proteção. Uma coisa que não é muito comum, Isabela, quando a gente vai falar com o pessoal do mundo de propriedade intelectual, é lembrar que, além dessas barreiras, lembrando que temos outros tipos de inovação, temos muitas outras barreiras que a gente pode e deve usar. Quando a gente olha assim, né, quem é de TI olha para isso e fala, mas quais são essas outras, né? Mas eu já vou mostrar para vocês, e aí vai ficar muito evidente que é claro que sim, claro, mas a gente esquece quando a gente muitas vezes vai conversar com o cliente, pensar no negócio e assim por diante, né? Isso é o seguinte, né? Vamos lá, então, modelo de lucro, escala, base de clientes, né? Então, eu tenho tantos clientes ali, eu tenho uma base, o Telegram tem muito menos usuários do que o WhatsApp, muito embora tenha lá 500 milhões hoje, ainda tem menos trânsito e tal. Então, né, claro, o WhatsApp acaba usando a sua própria escala como uma forma interessante de se proteger, né? Opa, tá difícil aqui, hein? Aí a gente tem redes, contratos de produção e fornecimento, estrutura, barreiras regulatórias, certificação, muito comum no mundo agroalimentar, principalmente vai falar de defensivos agrícolas, coisas do gênero. Então, você tem a questão da formulação e você tem essa questão, né? Será que elas são equivalentes ou não? Os testes de campo que você tem que fazer, a estabilidade que você vai ter e assim por diante. Então, tem muitas coisas, principalmente quando a gente fala de formulações auto-nanoemulsionáveis, coisas do gênero, ou suspensões, né? São formulações que a performance do produto depende do produto, e o produto depende, muitas vezes, do processo de produção, e o processo de produção a gente pode tratar como segredo, né? E a questão do segredo associada à barreira regulatória também, tem que passar ali, né, pelo Ministério da Agricultura, por exemplo, pela Anvisa. Legal. Então, questão de compatibilidade, complementaridade, canal de distribuição, ponto de venda e assim por diante. Tá? Então, é bom, quando a gente pensa em propriedade intelectual, lembrar, né, que as ferramentas de apropriação intelectual fazem parte de um conjunto muito maior e que, com os negócios cada vez mais diversos, é muito importante a gente saber jogar o jogo com todas essas ferramentas de apropriação. Então, a gente consegue ser muito mais estratégico, muito mais efetivo. Ok? Mas vamos lá. Seguindo adiante, aliás, tem o meu etc. Você sabe que meus slides sempre são completos, né, Isabela? Então, tem tudo isso e o que eu não falei, claro, está ali no etc. Né? Perfeitamente. Vamos lá. Ainda fechando, né, a conversa que a gente teve no ano passado, né, que a gestão estratégica de invenções pode e deve incluir estudo de invenções e estratégias de gestão de terceiros. Às vezes assim, né, Isabela? Você olha assim e você fala, poxa, mas como que eles não têm patente nessa área? Por que tem pouca patente? Será que patente não é importante? Aí você fala, não é questão de patente ser importante ou não ser importante. A questão é que tem que entender como funciona aquele mercado. Tem mercados que funcionam que mesmo que uma empresa, por exemplo, ela não tenha patentes, mas ela tem uma estrutura que permite a ela ser uma das poucas empresas globais que tem condições de entrar num edital de uma licitação, coisa do gênero. Vamos falar do setor de petróleo e gás, mineração, não tem, né, questão de vai fazer ali um leilão, algo do gênero, né, numa área de exploração ou de mineração, você vai pensar, não, realmente são poucos os atores que jogam ali. O que não quer dizer que não tem tecnologia, né? Tem muita tecnologia na área. Mas não necessariamente a empresa que está fazendo a exploração é a empresa que desenvolve tecnologia também. Então, essa é uma coisa interessante a gente conhecer também, e principalmente, né, como a gente não tem uma tradição muito grande aqui de apropriação intelectual, essas coisas do Brasil, é muito interessante a gente olhar para como grandes jogadores globais jogam, a gente aprender com os outros, né? E no mundo de patentes, particularmente interessante, porque elas são publicadas. Como elas são publicadas, não é só a invenção que está ali. A gente consegue ver também o que eles estão inventando, qual é o tipo de invenção, né? Ou como que eles estão fazendo aquilo ali. Então, essa é uma coisa muito bacana do mundo de propriedade intelectual, né, de propriedade industrial, né, mais especificamente patentes, que a gente está falando aqui de patenteamento, é que a gente pode aprender a fazer patentes, lendo patentes dos outros também. A gente pode aprender a criar nossas estratégias, olhando estratégias dos outros
em relação ao patenteamento. Então, essa aqui era a mensagem que a gente tinha também. Então, ali, né, no slide tradicional também, para quem já fez algum workshop meu, sempre aparece esse slide aqui também. Então, o que, quem, quando, onde, como, por que e daí, né? Então, as perguntas básicas que a gente tem sobre segmentos tecnológicos, a gente pode usar a patente, quem são os principais titulares, sobre o que eles estão depositando, quando que eles depositaram isso tudo, em que país que eles depositam. Uma pergunta muito comum, né, Isabela? As pessoas falam, eu estou com essa patente aqui, em que mercado que eu deposito? Eu estou meio perdidão aqui. Olha, os principais atores, né, os principais concorrentes seus, né, onde que eles estão depositando patentes? Aí você dá uma olhada nisso. Não quer dizer que você vai ter que copiar o que eles estão fazendo. Mas entender isso, muitas vezes fala, mas por que será que tem tanta gente depositando patente lá em Singapura, por exemplo, nessa área? Você fala, tá, porque, né, de repente, questão de semicondutores, tal, coisa do gênero, é um local importante, né? Outros segmentos, não. Legal. Então, essa é uma coisa importante, né? E tem muito a ver com a transição para o nosso curso, né, Isabela? Que é assim, isso aqui a gente viu no ano passado, falava, né, gestão estratégica de invenções. E aí, a gente vê, né, que a gente pode enxergar um monte de coisas olhando de patentes. E como a gente faz isso, como a gente trabalha isso tudo, não percam, é o tema do que vem depois dos 2 pontinhos do nosso curso de hoje, que é, né, a questão de patenteamento estratégico, 2 pontos, busca e análise de informações contidas em patentes. Ok? Legal. E só para fechar, né, a questão da transição é uma coisa muito importante, que as pessoas pensam muito, né? Eu quero patentear, sempre lembra uma coisa, né? Patente é uma ferramenta para impedir terceiros. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros produzir, usarem, colocar venda, importarem, né? Produto, processo patenteado, né? E assim por diante. Aliás, produto patenteado ou, então, obtido por processo patenteado também. Né? Legal. Então, uma coisa importante sempre, né, que a gente fala de patenteamento, coisa do gênero, é a gente lembrar que pior que você não conseguir patentear é ser impedido por terceiros para colocar no mercado ou para explorar aquilo que você mesmo inventou. Tem questões relacionadas, por exemplo, a licenças não voluntárias, caso de patentes dependentes, coisas do gênero, mas não se aplica ao mundo todo também, então, independentemente do que for, é bom a gente sempre estar atento a patentes terceiros, motivo a mais para a gente fazer busca e análise de informações contidas em patentes. Perfeito? Legal. E aí, né, só para a lembrança da lei, eu estava tentando lembrar aqui de cabeça, né? Mas está aqui, artigo 42, né, Isabela? A patente voluntária a ser titular, né, impedir terceiros, produto de patente, processo produto tiro diretamente por processo patenteado. Perfeitamente, então. Legal. Legal. E agora aqui a gente vai para o novo bloco, para a conversa de hoje, né, que é a parte de busca agora, né, em base de dados patentes. E aí o que acontece, pessoal? A gente está numa conversa que no total vai ter 1 hora hoje. E aí eu fiquei pensando assim, cara, como é que eu vou dar um workshop sobre busca de patente em 1 hora, sendo que eu tenho 5 horas de vídeos intercaladinhos de 15 minutinhos, assim, né, Isabela? Com exercício no meio para a gente poder fazer isso. Eu falei, olha, quer saber uma coisa? Eu vou aproveitar que a gente tem esse material assíncrono e vou pegar aqui alguns pontos, sabe aqueles pontos que você chega e fala, se você tivesse que dar umas dicas da cozinha, né, umas recomendações, assim, para quem está trabalhando com isso, que não estão nos seus outros vídeos técnicos, quais são essas recomendações, Isabela? Né? Então, fiz aqui uma listinha aqui, 4 pontos, né, para não ficar muito carregado também. Então, vamos lá, olha lá. Primeiro, né, então, vamos por partes. Vamos lá, grande parte das informações contidas em patentes não são cobertas por outros tipos de publicação. Vou perguntar aqui, né, o pessoal do mundo de propriedade intelectual aqui, quem nunca ouviu uma coisa assim, né? Mais 70% das informações publicadas em patentes não são vistas em nenhum outro tipo de literatura. Né? A gente ouve isso, e aí você fala, tá, mas de onde tiraram isso? Falei, olha, eu não sei de onde tiraram, eu não sei como que fizeram essas análises, tal, coisa do gênero, mas eu até resumiria da seguinte forma, se é 70, se é 60, se é 80, eu não sei, uma coisa é verdade. Tem muita coisa que está contida em patentes que não tem mais lugar nenhum. Não existe Journal of Bottle Caps, tampinhas de garrafa, ou Journal of Coffee Mugs, coisa do gênero. Né? A gente tem ali um mundo que é diferente. São formas diferentes que a gente tem dessas informações, dessas inovações, invenções chegarem
ao mercado ou chegarem à publicação, ao conhecimento público. Tá? Então, essa é uma coisa muito importante. O que é talvez mais importante do que o primeiro, mas que quem trabalha normalmente fazendo o que eu faço, né, Isabela? Analisando patentes, dando workshop sobre patentes, esquece uma coisa muito importante. Para falar, talvez mais importante que a primeira, que é algo como: é importante ver patentes? Sim, só que menos. Ó, tem muita coisa que não é coberta por patente. Aquela história de diversos tipos de inovação, diferentes estratégias, então tem muita gente que, evidentemente, não faz patente. Quantas startups a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, ou quantos empreendimentos a gente tem no Brasil que estão inovando a toda hora e que não têm patentes, por exemplo? Olha só. Então, o mundo real nosso, ele é muito, evidentemente que ele é muito maior que o mundo de patentes, mesmo porque o mundo de patentes faz parte do mundo real, né? Então, é um subconjunto que a gente tem. Então, essa é uma coisa muito importante, né? Quando a gente vai comunicar, inclusive, sobre isso, não criar expectativas estratosféricas sobre patentes, mas, ao mesmo tempo, não seja míope de ignorar essa fonte de informação, que é tão útil, né, e tão acessível. Aliás, acho que eu já estou colocando, pulando aqui, dando spoiler do meu item 8, né? Ferramentas básicas de busca e análise de patentes são muito acessíveis. E a gente até vai fazer coisa aqui, né? Durante online, aqui a gente vai fazer exercícios, né? Rapidinho, usando até celular, pessoal. Dá para a gente fazer isso, ok? Legal. Mas vamos entrar aqui. Os dois primeiros itens é importante, sim, tem informação que não tem em outro lugar, menos, toma cuidado, a gente tem que usar isso tudo num contexto muito maior. Agora, agora eu vou entrar para um nível um pouco mais técnico, que é o seguinte, pessoal. Quando a gente vai usar informações contidas em patentes, fazer busca em bases de dados patentes, é muito importante a gente saber de onde vêm essas informações, como funciona o patenteamento. Desde a concepção de uma nova invenção, a busca de anterioridade que o próprio titular faz, se ele vai colocar ou não anterioridades no corpo da sua patente, se ele vai depositar uma patente que realmente vale a pena ou se ele está fazendo só patente para fazer número, diga-se de passagem, não é só aqui no Brasil que tem patente, tipo patente para currículo, patente para publicação, tem por aí afora também. Então, é importante a gente conhecer tudo isso, né? Há outras questões, né? Muito específicas sobre classificações, citações, etc. Né? Isso tudo traz uma série de facilidades e armadilhas, né? Tudo bom? E, pessoal, aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui, Isabela, que eu acho que talvez fuja um pouquinho do nosso script aqui, Tá meio mas a baixo para mim gente aqui. falou um bom tanto de coisa, tem alguém que está com o microfone aberto, inclusive, né? É. E eu vou aproveitar que tem alguém que está com o microfone aberto aqui, eu vou parar um pouquinho de compartilhar minha tela, vou voltar aqui, viu, André? Acho que você que está com o microfone aberto, eu vou pedir para o pessoal da organização, se puder, colocar o André no mudo, ok? Sim, o Tato tá de férias. André, eu sei que você está de férias, mas assim, seu microfone está aberto, André. Mas, pessoal, gente, obrigado, André. Legal. Mas aproveitei essa interrupção assim meio, né, providencial aqui. A gente até agora viu naquele primeiro bloco 4 pontos que, assim, eu imagino, Isabela, que para a turma que está aqui agora, é algo como assim, tá, legal, hein? Foi bacana a gente ver, mas é meio lugar comum, tal. Talvez tenha até algum insight que pode ser bacana, mas assim, do primeiro bloco ali, pessoal, daqueles 4 primeiros itens, né, que a gente viu, eu vou lembrar vocês quais foram os 4 primeiros itens. Eu vou perguntar para vocês se ficou alguma questão, né? Que é aqui, ó. Então, né, diferentes tipos de inovação, diferentes instrumentos que a gente deve usar, estratégias terceiros e a questão, né, de tomar muito cuidado com liberdade de operação. Pessoal, eu acho que até aqui tá tranquilo, né? Deixa eu só fazer o stop share aqui. Eu vou pedir para que fazer diálogo para Houston aqui, né? Pessoal, vocês podem dar um sinal de vida assim, dando joinha, falando se está tudo ok e tal, né? Tem até, acho que como colocar nos sinais ali de reactions, né? Dando assim, ó, reactions, falando assim, tipo, tá ok, pessoal? Tem alguém aí que tem alguma coisa que ficou em dúvida, tal? Estou olhando aqui, fazendo uma análise Aline está com estatística uma florzinha rápida. de origami tua. Ah, uma florzinha de origami minha aqui. A Olha Aline só, Aline, transmissão de pensamento, que aqui também tem florzinha de origami para vocês, viu? Legal, né? Mas legal, pessoal. Primeira parte, acho que deu tranquilo ali, né? Tranquilão, beleza. Mas vamos lá. Vamos então agora para o segundo bloco,
que a gente vai compartilhar aqui então, né? Então, vamos lá. A gente já tinha visto a questão das informações, que agora, né, sistemática, depósito, publicação, classificação, né? Então, ele tem facilidades, armadilhas. Foi aí que a gente fez a nossa interrupção. E aqui, o convite que eu faço, pessoal, aqui eu até colocar até os preços todos, que é uma coisa muito interessante. Eu vou falar para vocês. Sabe aquelas coisas que às vezes acontecem na nossa vida, você fala, meu, putz, cara, parece que iluminou, assim, o negócio. Cara, agora eu me tornei um cara, assim, que é, tipo, 10º dan, assim, do karatê, faixa preta, sabe? Algo como, cara, eu consegui enxergar uma coisa que eu nunca tinha visto antes, Isabela. Sabe o que foi? Estava fazendo um curso da Lando AMP lá nos Estados Unidos. Eles estavam contando sobre técnica disso, daquilo, etc. Aí caiu a ficha para mim. Falei, cara, de onde que vem uma patente? Sabe aquela história? Para fazer uma patente, alguém faz uma busca prévia, procura identificar um problema técnico, se fez o trabalho direitinho, né? Ele define o escopo da invenção, normalmente já fazendo até referência àquilo que já existe, ou não, né? Ele pode até não fazer isso no próprio texto, mas ele normalmente pensa nisso, define escopo, redige um pedido, deposita em um primeiro país, para depositar aqui no Brasil, baratinho, pessoal, 70 conto pessoa física. Eu costumo falar, Isabela, 3 McLanche feliz aqui, tá? Você, né, preencheu o formulário, colocou no formato, etc., né, pagou a taxa, fez upload, parabéns, seja teu protocolo. Passou pelo exame formal, ele vai ser publicado. Olha só, hein? Independentemente do mérito da invenção, vai ser publicado. Henry Suzuki tem com 1.200 pedidos de patente, um dos maiores inventores do Brasil. Né? Quanto custa 1.200? Por R$ 84.000, você se torna lá o maior inventor aqui, certamente, toda a história do país. 1.200 patentes? Inventor? Não tem. Mas, voltando, então tem que tomar cuidado com isso, né? Que para depositar é fácil. Vai passar pelo exame formal, aliás, depositou, fica um prazo de sigilo de 18 meses. Por que esse prazo de sigilo é importante? Porque toda vez que a gente olha para a patente publicada, a gente está olhando para o passado, e esse passado é um distante, vez mais. 18 meses, dependendo da área tecnológica, é muito tempo. Dependendo de outras áreas, não é tanto tempo assim. Eu vou falar, mundo agroquímico, que a gente está falando aqui, né, de equipamentos e tal, entre você depositar a patente, né, fazer os testes, etc., provavelmente, né, vai ser, qualquer coisa vai chegar ao mercado muito depois dos 18 meses. Dependendo da área, não. Mas é legal, é importante de saber, quando a gente olha para a patente, a gente vai ver até algumas coisas de cenário daqui a pouco, que a gente está olhando para o passado, ok? Legal. E aí vem o segundo ponto. Para depositar uma patente em outros países, aí custa mais caro. Outros países também é barato depositar só no país, mas aí você tem que ter agente, normalmente você vai querer fazer um PCT. PCT para pessoa jurídica, ele não é caríssimo, mas também não é baratíssimo, né? Então, ali, 1.330 ali, francos suíços, né? Está batendo ali, hoje já, não sei lá, já está batendo ali nos 7, 8 mil reais quase, né? Se a gente for pegar taxa de hoje, coisa do gênero. Então, 700 e tantos reais pessoa física, que é bem mais barato, diga-se de passagem. Então, legal. O TPCT quer dizer que já investiu um pouco mais. Se tem um depósito em outro país, quer dizer que ele teve um esforcinho um pouco maior, que não era só para fazer currículo ali no seu único país, por exemplo. Né? Que mais? Legal. Aí, ele vai pagar exame? Porque se não pagar exame, o pedido não vai ser nem examinado, o pedido vai ser ali, arquivado, tal, né? Lapsa de coisa do gênero. Legal. Quando chegar no mês 30, que é ali do PCT, 30, né? Ele entrou em fase nacional ou regional, porque pode ter não entrado também, ele ter só no Brasil e tem um PCT que não entrou em fase nacional ou regional. Fala, é interessante, dá uma olhada nisso também. Então, a gente consegue ter uma ideia, né, do que está acontecendo, até do volume de dinheiro que o titular está investindo naquilo ali. Não estou querendo dizer que o patente depositada só em um país não tem valor, mas olha só, né? Se você tem uma patente depositada, uma, única, só no Brasil, da mesma empresa, em 15 outros países, tal, tramitando tudo ali fora, você provavelmente vai falar, olha, provavelmente eles estão apostando, em termos de tecnologia, nessa, que eles estão gastando uma grana preta em depositar em vários países, né? Então, legal. É uma coisa interessante, que é uma informação a mais. Depois tem um exame técnico, tal, então, perdão, era para estar no silencioso. Pior de tudo que... Vamos lá. Show. Tomara que não toque de novo. Vamos lá.
Então, tem até as questões, né, da parte do exame técnico. Aí, no exame técnico, o que acontece? Aliás, o próprio PCT tem as citações do PCT. E a gente pode usar as citações a nosso favor. Aliás, desculpa por estar indo e voltando, mas quando o nosso pedido é publicado aqui no mesmo ano 18, ele é publicado com uma classificação de patentes já. Tem o formato, tem os titulares, tem os inventores, formato padronizado. Isso tudo a gente pode usar. Aí vai fazer, né, tem a publicação no PCT, pode ter a mesma classificação ou não que o pedido original ali também, né, do pedido prioritário. Legal. Aí vai entrar em fase nacional, idem. Aí vai lá, na parte de, ou do exame do PCT, ou no exame nacional, tem citações. Olha só, um examinador de patente profissional já procurou coisa parecida com a gente, e a gente pode usar essa informação a nosso favor, né? Legal. Aí se o pedido vai ser deferido ou não, se vai ter manutenção. Lembra, né? O pedido de patente, ele pode morrer. Se ao longo desse caminho que parou de pagar anuidade, ele morre. Né? É que nem o Tamagotchi, eu falo, né? Morre, depois que morreu, não tem como desmorrer mais. Legal. Aliás, tem país até que depois que a patente até perde, né? A gente deixa de pagar uma taxa, etc., até consegue recuperar. Né? O Brasil é um país bastante difícil em relação a isso. Quem nunca, principalmente está em uma universidade, viu uma patente importante da sua instituição acabar sendo definitivamente arquivada porque perdeu um prazo. E porque muitas vezes estava em greve, disso, daquilo, e acabou perdendo o prazo, né? Coisa do gênero. Então, isso é muito comum a gente ter também, então a gente tem que olhar para isso tudo. Quando a gente tem a ideia do todo, fica mais fácil a gente pensar como a gente usa as informações contidas em patentes. E, salvo engano meu próximo slide aqui. Então, tem palavra-chave, campo bibliográfico, titular, inventor, depositante. A gente tem a questão de quem é o escritório que está assessorando, é a informação, que às vezes aparece também, né? Quem é o agente. Tem fórmulas químicas, biosequências, dependendo do qual é que é outros campos, né? Para fazer busca por estrutura química e biosequência, que é muito comum no mundo agro aqui, alimentar, principalmente quem trabalha com defensivos, né? A gente tem que lembrar que a gente tem que usar também, né? Busca por estrutura química, subestrutura, Marcucci, similaridade e assim por diante, né? Então é bom a gente saber disso tudo. Aliás, uma patente na reivindicação principal pode ser assim, né? A formulation, né? É tipo uma formulação de defensivo caracterizado por conter um composto com a estrutura 1. E o composto estrutura 1 está nas figuras. Não tem nenhuma palavra-chave, por exemplo, na reivindicação, que tenha o nome do seu produto. Né? E, aliás, outra coisa muito importante, o nome genérico do produto, muitas vezes, ele não aparece. Aparece o nome químico dele ali. Né? Então, é importante a gente ter tudo isso em mente. Né? Legal. Bom, o que mais que a gente tem ali? Né? Classificações de patentes, sabe? Classificação internacional, alfanumérica hierarquizada. Classificação cooperativa, segue a mesma lógica, normalmente tem dígitos a mais. Em alguns casos, tem novas classificações. Importante saber, tem classificação internacional, europeia, CPC, japonesa, americana. É bom a gente conhecer isso tudo, mas grande parte que a gente pode, né, se valer é da lógica de classificações internacionais. A gente vai, inclusive, no nosso workshop aqui hoje, tem dois exercícios muito simples, né? Porque aqui, mais uma vez, eu não vou conseguir ficar entrando e dar curso de como faz busca, conector booleano, tal, coisa toda, porque, cara, tem 5 horas de vídeo, Isabela, sobre isso aí. Né? Então, assim, tá lá. E só tem um jeito de a gente fazer. Quem precisar aprender a fazer o lado técnico vai ter que se debruçar no seu computador e fazer mesmo. E não é numa horinha assim que a gente vai conseguir. Legal? Mas beleza, vamos pegar aqui as coisas principais de entender como funcionam essas coisas, né? Outra coisa importante, classificação cooperativa, que aliás não está nem nesse slide, mas a cooperativa. Super legal. É o que usa no Google Patents. Super legal. Então, só que pedido brasileiro não tem cooperativa. Olha só, gente. Quer dizer que se eu fizer uma busca lá no Google Patents por classificação, talvez eu não pegue coisa aqui do Brasil? Então, tá vendo como é importante saber como estão as coisas? Saber como funcionam as bases de dados? Porque esse tipo de coisa é uma verdadeira armadilha para a gente. Quer ver outra armadilha de classificação de patentes? Isabela, fiz uma busca de classificação. Cara, antes de 1970 não tinha nada sobre esse assunto, Isabela. Nada. Aí você chega e fala, por quê? Não, eu fiz uma busca na classificação e não tinha nada. De quando que foi essa classificação mesmo? Ela de 1970, né? Lógico que não tem nada abaixo de 70. Às vezes, os pedidos não são reclassificados dependendo da base. Algumas bases
reclassifica e puxa até para baixo, você consegue recuperar. Outras bases não. Então, você vai ver zero daquilo ali. Né? Tomar cuidado. Outra coisa muito importante que a gente tem aqui, ó, vamos falar de palavras-chave bibliográficos. Às vezes, você faz uma busca por um titular. E algumas bases são muito bibliográficas mesmo. Quem foi o primeiro depositante dessa patente? Então, é isso, é o perfil. Eu vou pegar ali, normalmente, se eu pego um Chemical Abstract, ele tem um perfil, não sei nem como estão fazendo hoje, mas durante muito tempo quem foi o primeiro depositante. Né? Agora, vendeu aquela patente para outra, é quase que aquilo. Não, o meu negócio não é ver venda de patente. Eu falei quem foi o titular do primeiro depósito, da primeira publicação de base que eu usei. Dependendo da base, assim que você usa. Então, olha só, outra armadilha também que a gente tem, né? Tem que tomar cuidado. Legal. Citações. Né? Citações, outra coisa muito importante, acabei de comentar agora. Né? Alguém vai ler, analisar aquelas tecnologias. Meu computador está começando a falhar minha tela aqui agora, né? Estou perdendo vocês. Mas vamos lá. Eu tenho ali, ó, citações. Então, tem citações pelos titulares e pelos examinadores também. Então, quem citou quem? Então, a gente pode rapidamente usar citações para encontrar anterioridades. Vai pegar tudo? Não. Mas é uma dádiva, pessoal. Dá para usar isso no Google Patents, você vai fazer isso daqui a pouco. Né? Legal. Famílias de patentes, conceito importante. Depois tem um primeiro pedido, depois entrei em fase nacional, fiz PCT, entrei em fase nacional, seja lá o que for. Ou então eu tenho um pedido dividido, porque não tinha unidade de invenção, ou então porque no meu processo de tramitação eu queria manter aquele meu pedido vivo, para sempre poder, se precisar alguma coisa, fazer um puxadinho no meu pedido original. Aliás, teve um curso da James Fraser, né, quando ela veio aqui no Brasil falar de patentes fármaco em biotech, uma coisa muito comum, que às vezes a gente não entende nos Estados Unidos por que tem tanta continuação, e parece que o pedido nunca morre, ele sempre tem um pendente ali, durante muito tempo. Né? Por que aquilo acontece? É porque sempre tem como você recuperar alguma coisa no dia de amanhã, você tem meio que a célula-tronco ali guardada. Nos Estados Unidos, tá, o pedido que, se eventualmente você tiver um pedido concedido a partir daquilo, ele vai morrer na mesma data do pedido ali, né, dos pedidos originais que a gente tem ali, né, dependendo da situação. Aqui no Brasil tem uma outra questão, né, pedidos divididos, eles, pelas instruções normativas atuais, segura a concessão do original para conceder tudo junto depois. Né? Então, olha só, uma estratégia até mesmo, né, de tramitação que você pode ter, né, de continuar os pedidos ou não. Então, isso é muito importante. Normalmente, o que eu costumo fazer, assim como comentário, os colegas costumam comentar, famílias de patentes que têm muitos pedidos, normalmente é porque tiveram muito investimento. Estão de olho na proteção daquilo. Então, é legal a gente olhar para a família de patentes, não só para ver em que país que está depositado. Gente, olha, tem muito mais investimento aqui, eles estão gastando uma grana preta. Onde que eles estão depositando, tal, coisa do gênero. Tá? Então, esse que é a questão de usar a família de patentes também, né? Indicação geográfica, né? Indicação geográfica. Invenções relacionadas, cobertura geográfica e, faltou colocar aqui, escrever, né? Uma expectativa de investimento naquilo tudo. Aí, por último, liga o status de tramitação, depositou, pagou taxa, parou de pagar, morreu. Então, dependendo da base de dados, você tem ali, né? Estava tramitando ali, tá? Aqui estava tramitando e depois já morreu direto. Aqui estava tramitando, foi concedida, parou de pagar taxa, morreu. É muito comum acontecer. Você pode ver famílias de patentes, né, que possam ter vários pedidos, alguns podem estar tramitando, outros que já morreram. E às vezes, assim, né, Isabela? Morreu por quê essa patente? Morreu de morte morrida ou de morte matada? Morreu de morte matada, Isabela. Falar assim, mas ninguém mata patente assim à toa. Custa caro esse negócio de processo de nulidade, Isabela. Se alguém mover uma ação num processo de nulidade contra essa patente, é porque essa tecnologia, no mínimo, é de interesse dos outros. Quem brigou, quem não brigou e assim por diante. Mesma coisa, oposição, aquelas coisas, né? Ou então, subsídio de exame técnico, nulidade administrativa, ou no caso oposição, no caso pedido europeu, né? Que a gente tem um período ali, 9 meses, né? No caso lá do pedido europeu, que a gente fala, ninguém entra com uma oposição num pedido que não é interessante. Né? Só vai entrar se realmente for uma coisa que incomoda. Né? Então, o que está incomodando os outros? Vocês viram que interessante, quando a gente começa a olhar para isso tudo, você fala, nossa, hein?
tem um monte de informação que não é só assim, palavra-chave, titular, anterioridade, tal, coisa do gênero, como muitas vezes a gente costuma fazer em busca de anterioridade quando a gente vai falar de patenteamento. Né? Uma coisa importante. Legal? Perfeito, né? E aí, a mensagem final do nosso workshop aqui, que é o seguinte, né? É que o uso de ferramentas básicas, né, para a gente buscar e analisar patentes está ao alcance de todos. Né? Então, uma coisa muito importante é isso tudo que a gente está falando aqui, dá para a gente educar os nossos clientes a fazerem uma boa parte do trabalho. Quem trabalha em escritório, quem trabalha em NIT, sabe quanto trabalho dá a gente fazer busca bem feita, não é verdade? Legal. Então, uma coisa que é muito interessante a gente fazer é compartilhar conhecimento com os inventores, com os empresários, com os nossos clientes, seja lá quem for. Por quê? Porque quando eles passam a entender como funciona, além deles se tornarem muito mais efetivos, eles também passam a valorizar muito mais o trabalho de um especialista que vai ajudar o cara a falar, nossa, hein, eu passei uma semana inteira procurando isso, cara, nossa equipe, a gente fez a lição de casa, a gente não tinha encontrado nada. Cara, a gente chamou aqui você para ajudar a gente aqui, cara, em 15 minutos você mostrou coisa aqui que a gente não tinha imaginado. Aí por quê? Vamos ver a estratégia de vocês usar, né? Fala aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente acabou ficando muito focado. E a gente aprende todo mundo, né? Com esse processo de, ao ler a estratégia dos outros, a gente aprende mais com as nossas próprias, né? E digo isso como quem faz busca de informações há mais de 20 anos, aliás, há mais de 20 anos fazendo workshop sobre esse assunto, e não tem uma vez que eu não encontro alguém, ou que eu faça uma busca, dou para alguém fazer, que vai encontrar coisas que eu não encontrei. Lógico que vai, né? A questão de lógica de busca, as palavras-chave, tudo isso, cada um tem o seu jeito, né? Então, o importante é a gente usar boas ferramentas e depois também poder fazer dupla checagem. Perfeito? Legal. Para a gente falar disso tudo, pessoal, como eu comentei com vocês, eu tenho ali, olha só, pessoal, eu tenho aqui agora, né, um vídeo falando do Google Patents, inclusive para quem nunca viu uma patente. Tá? Então, tem esses vídeos aqui, tem os materiais, tá? Que eu não vou ficar passando videozinho direto aqui para vocês, mas só vou mostrar, tá? Acho que está entrando para vocês. Talvez não entre com o som. Então, se não entrar com o som, eu faço o som. Vamos lá, pessoal. Então, nesse nosso vídeo introdutório aqui, a gente vai dar uma olhadinha numa ferramenta super legal para a gente entrar no universo de busca e análise de informações contidas em patentes, que é o Google Patents. Como a gente vai ver, é uma ferramenta super simples. A gente consegue fazer uma busca por titular, por palavras-chave, dar uma olhada nos principais inventores, outras empresas do segmento e assim por diante. Mas eu não vou ficar fazendo spoiler aqui do vídeo, então vamos entrar aqui no nosso Google Patents. Para nós entrarmos no Google Patents, nada como a gente sentar aqui, a gente vai dar uma olhadinha no Google. Henry, não está aparecendo o vídeo para a gente não, está só o som. Obrigado por ter falado, então. Pessoal, então, desculpa, tá? Era para ter aparecido o vídeo para vocês. Henry, fica quieto aí. Pronto. Pessoal, era evidentemente que eu não ia ficar mostrando um vídeo todo para vocês, mas vocês perceberem que tinha, aliás, acho que foi pior ainda, porque vocês não estavam vendo nada e vocês estavam falando, o Henry não está falando ou está falando, né? Coisa do gênero. Aliás, ele não estava falando. Mas a gente tem tudo ali. Mas, pessoal, agora, deixa eu só sair aqui. Vocês estão vendo minha tela agora de novo ou não? Não, né? Não estão. Não, então, a sua tela não. Deixa eu parar de... Ah, já sei o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho que compartilhar minha... Cadê? Ah, eu estou desconfiado. Agora vai, hein? Pronto. Agora estão vendo minha tela? Sim, Isabela? Sim. Ah, obrigado. Pessoal, aqui a gente tem, né, o vídeo que mostra, como vocês já estavam me ouvindo ali atrás, né? Que mostra como usar o Google Patents. Mas a gente está aqui ao vivo, então a gente entra ao vivo. Olha lá, pessoal, para entrar no Google Patents, vocês vêm no Google e digitam lá, Google Patents. E no Google Patents, se eu clicar aqui, ou então patents.google.com, lembra que a Isabela, que o Henrique falou assim, eu queria que você fizesse uma busca para mim na área de agricultura, né? Fala, legal, então vou pegar assim algo como, sei lá, agricultura. Uma coisa assim,
Cultura. Escrevi em português, pessoal. Qual que é a palavra, o jeito ideal da gente fazer busca em base de dados? Em inglês, né? A língua que a gente tem em termos de indexação, base de dados, grande parte está em língua inglesa. Eu posso digitar em português no Google Patents? Posso, porque também tem conteúdo, né, de pedidos que foram depositados no Brasil que estão em língua portuguesa, está ali no pedido original. Né? Aqui, ó. Aí tem vários aqui, tá vendo? Ó? Tem várias patentes que a gente tem aqui, tal. Aqui, ó. Pesticidas, é uma das áreas que mais tem aqui, ó. Composições usando triazóis como pesticidas, uma patente foi depositada em vários países. Né? Bom, eu imagino que grande parte dos colegas já estão acostumados a usar o Google Patents. Quem não está, pessoal, para ver como é fácil, né? Entra no Google, digita Google Patents, ou então patents.google.com, escrever agricultura, clico aqui em um dos meus pedidos de patentes que eu tenho, uma das publicações, né? Tá entrando aqui. E aí eu tenho, né? Então, tenho o título, tenho os países. Deixa eu aumentar um pouquinho minha tela aqui, para ficar melhor para vocês. Né? Eu tenho aqui os países em que a gente teve os depósitos. Normalmente, quando aparece riscadinho, o pedido é porque ele foi abandonado ou porque ele foi arquivado. Pode ter acontecido isso também. Né? Quando está assim, normalmente porque pode estar, entre aspas, ainda vivo. Nesse caso, eu tenho uma patente americana, né, concedida, normalmente concedida código B, e aí vai. Então, tem ali, ó, tem título, resumo, aliás, resumo tá bom, né? Composition, comprising, triazole, compound, and a biopesticide. Resumão, hein? Caramba, olha lá. E aí tem relatório descritivo, e aí tem, né, as reivindicações, né? Reivindicações cheias de nome químico ali que a gente viu. Nessas horas é importante a gente usar bases de dados que fazem indexação de estruturas, tal, porque nem sempre o nome que está aqui é o nome UPAC, né? Diga-se de passagem. E aí, que mais que a gente tem, né? A gente tem ali relatório descritivo, e aí vai. Tá bom? Bom, grande parte dos colegas já estão acostumados a usar o Google Patents. Vou falar uma coisa que é interessante, que muita gente não usa no Google... Perdão, pessoal, tá difícil. Não usa no Google Patents duas coisas. Uma delas, classificações. Né? Se vocês pegarem aqui no Google Patents e passarem o mouse aqui em cima, de classificações aqui, ó, que é legal, que ele explode a classificação para a gente. Tá? Então, ele tem classificação, né? A01N, 37, 08, tal, coisa do gênero, né? A gente tem ali, então, o que é a 01N, né? Necessidades humanas, A01, agricultura, tecnologia florestal, manejo de animais, e assim por diante, né? Que mais? A01N, então aí tem biocidas, tal, pesticidas, coisas do gênero. Aí tem a 01N37, contendo repelentes, ou então, na verdade, nesse caso aqui, contendo inseticidas mesmo, né? Coisa do gênero. Mais especificamente, inseticidas de que classe? Da classe dos, aí tem a classe química dele, por exemplo, que a gente vai ver. Legal? Então, assim, dá para você ver, né? Aqui, para quem nunca usou uma classificação de patentes e nem sabe nada, aliás, eu posso falar, eu queria ver outras patentes na classe aqui nessa mesma classe. Se você clicar aqui em cima da classificação, no Google Patents, ele vai fazer uma busca por classificação para a gente. Claro que aqui está com agricultura, agora eu posso tirar a agricultura daqui. E aí ele vai fazer uma busca por patentes que tem a CPC A01N3718, tem uma porção de patentes ali. Então, essa é uma das coisas interessantes, que a gente pode usar as classificações, né, a nosso favor. E a gente vai ver que as classificações a gente pode usar também, inclusive estudando as próprias classificações, que a gente vai ver lá no Spacinet. Só para terminar de mostrar o basicão, tá? Porque nem todo mundo que está aqui vai ter paciência de assistir os 15 minutos de vídeo que tem lá no final dos materiais que vocês verem, tá? Então, não posso perder essa oportunidade, né? Então, tem ali, ó, combinações de herbicidas, tal, legal? Aliás, classificações, pessoal, uma coisa importante, né?
tem a classificação principal, às vezes tem outras classificações, e outra coisa importante, como a gente tem múltiplas publicações em múltiplos países, ou ali escritórios, a gente pode ter mais de uma classificação, evidentemente, para uma família de patentes. Família de patentes, que aqui, né, no caso do Google Patents, ele também agrupa por família de patentes, a gente tem publicações em vários países ali, e tem mais de uma classificação também, outra coisa importante, né? Não é uma classificação, não é a classificação, uma delas. E outra coisa muito importante, bacana, que a gente pode fazer aqui no Google Patents, pessoal, é aqui em citações. Se eu pegar Patent Citations, olha só, sem eu ter que digitar uma palavra-chave a mais, Isabela. Olha só que interessante. Eu chego a 21 citações. Quem analisou, os examinadores pediram aqui, quem foi que eles citaram? Dependendo da situação, da base de dados, cobre o examinador. Dependendo da base de dados, cobre também examinador ou o próprio titular. E dependendo da base de dados, você consegue até separar se foi do examinador ou do titular. Tá? E dependendo da base de dados, você pode falar se foi para questionar novidade ou atividade inventiva. Tudo isso, né? São códigos que a gente tem ali de citações. Então, legal, tá vendo? Ó? Então, a partir de uma patente, eu consigo chegar a várias outras, né, patentes sem ter que fazer grandes esforços ali. Eu consigo voltar no tempo. No mundo de química, defensivos, etc., tá, pessoal? Essas buscas, assim, classificações, elas, eu diria assim que muitas vezes acabam perdendo para as buscas por moléculas, né, por sequências. Mas como a gente vai ver no mundo, por exemplo, de implementos agrícolas, né, isso pode ser bem mais interessante. Né? Mas o que eu queria mostrar o Google Patents, tem outras coisas como que exporta, como não exporta, dá uma olhadinha lá no vídeo. Eu vou passar para o próximo item aqui, para falar que, olha, gente, como é fácil fazer busca no mundo de patentes e educar os meus clientes a fazerem isso. Outra base de dados, Spacenet. Né? No Spacenet, opa, a gente tem aqui, worldwidespacenet.com. Pronto. Legal. Vem ali no Spacenet. Outra base de dados muito utilizada. Eu posso fazer busca por palavras-chave aqui diretamente. Ou outra coisa que eu posso fazer busca por classificação. Lembra que A01 era agricultura, manejo de animais, etc? Então, posso vir aqui em classificações e digitar aqui, ó. Classification Search. Cadê? Ó, A01. Enter. Olha só. Então, agora o que eu tenho, pessoal? Eu acabei de explodir as minhas classificações. Quando eu digo explodir, eu consigo... Né? O que tem de A01? Agricultura. A01B, trabalho de solo. Então, sabe a questão de arado, coisa do gênero? Legal. Depois tem, né? Plantadeira, colheitadeira, fertilizadores, né? Coisa do gênero. Tem a questão, né, de, aliás, como que é capinar o negócio, né, também, nem sei como que fala isso aqui, né? Vamos lá, aí tem a questão de colheita, a questão de, aliás, mowing, que é fazer o aparamento ali, né, no negócio. Então, legal. O que mais que a gente... a gente tem plantio, semeadura, tal, agora que eu lembrei, né? Sowing, legal. O que mais que a gente tem, né? E tem questão de hidroponia, coisa do gênero, tá vendo? Aí tem novas tecnologias nessa área de plantas, né? Que são ou processos não transgênicos para obtê-las. Aliás, eu até fiquei... Deve ser alguma coisa do tipo... nem sei o que é. Não sabe o que é? O que você faz? Clica lá, o que é A01H? E tem, você pode expandir aquela classificação. Né? Processo de modificação de fenótipo disso, daquilo, ó, usando bactérias simbióticas. Você fala, olha, cara, que interessante esse negócio, né? Você fala assim, fala a verdade, né, Isabela? Quando alguém fala, eu tenho um processo de modificar um fenótipo, né? Uma característica de uma planta. Dá para patentear ou não? Primeira coisa, você fala, nossa, processo, tal, não sei o que lá. Melhor que a gente pensar se pode, não pode, ter até classificação de patente, de tanto que pode, ter até classificação disso. E dá para a gente fazer busca disso também, né? Como que eu faço uma busca aqui? Quer ver como eu modifico? Ó? Clico aqui, ele aparece aqui, ó, A01H003, né?
low aqui, 003 aqui é daí para baixo. Então, a 01H é essa história aí de novas variedades, coisas do gênero, né? E usando aqui bactérias, por exemplo, né? O processo para modificar o fenótipo. E daí para baixo, quer dizer, qualquer subclasse disso também pode estar incluído. Clico aqui Find Patents, sem entender nada, né? Não entendo patente, não entendo palavra-chave, não fiz nada, mas aqui eu estou usando, mais uma vez, a classificação cooperativa, né? CPC, para esse assunto que eu fiz. Legal. Mas eu falo, Henry, mas tem um monte de país que não usa CPC, não é verdade? Eu falei, é verdade. E se eu quisesse usar CPC e IPC, classificação internacional? Você pode vir aqui do ladinho, aqui Advanced Search, onde está CPC, você coloca ali, né? Onde está nos Classifications, tem IPC, CPC, CPC ou IPC. Tá vendo? Ó? Troquei aqui, ó. 529 resultados só para o CPC. Se eu fizer agora a busca pro CPC ou IPC, nossa, cara, quase 4 vezes mais, Isabela. É verdade, porque tem muito país que não usa o CPC. Ou então começou a usar mais recentemente, ou então questões de cobertura, pessoal. Mas deu para perceber uma coisa, olha, pega alguém que não entende, né, muito de um determinado assunto, tal, você poder usar uma classificação como ponto de partida para dar uma explorada, assim. Outra coisa que é muito legal, você usar a classificação, eu nem sei como que são as palavras-chave, o jargão nesse segmento, Isabela. Faça uma busca por classificação e veja como funciona o jargão. Tipo, né, miniliforme, não sei o que lá das coisas. Isso aqui deve ser até o nome de alguma, sei lá, bactéria, coisa do gênero. Mas, sei lá, então qual que é o jargão que se usa? Será que eles usam muito o nome do gênero, da espécie e tal? É um jeito que você tem de dar uma primeira olhada. Outra coisa muito legal aqui também, pessoal, hein? Eu estou falando de busca básica ainda no Espacinet, né, Isabela? De graça aqui. Todo mundo pode fazer, pessoal. Vocês querem ter uma ideia de quem são os principais depositantes de patente nessa classe que a gente fez aqui, né, de modificação do fenótipo, lá, tal, coisa do gênero? Falou, quero, hein, mas, ó, quer saber uma coisa, hein? Se é a 63H, se é modificação de... Eu quero saber tudo isso, não quero saber só que é do fenótipo. Vamos fazer uma forma diferente? Então, eu posso fazer o seguinte, é só apagar esse 3 aqui, ó. Né? Eu venho aqui, vou apagar aqui, tirei ali, né? A01H e faço uma busca ali. Opa! Ficou com 2 barrinhas ali. Vamos ver se deu isso mesmo. Ou então, quando ele é A01H, você não precisa colocar low, né? Só colocar direto A01H. Olha só. Nossa, deu 106 mil resultados agora. Agora eu estou ali, né? Na questão ali de modificação das características das plantas, tal, tecnologias para modificação das características das plantas, né? Legal. Quer ter uma ideia dos principais depositantes? Você vem aqui, ó, filter. Eu posso ver assim, ó, algo como ao longo do tempo. Vamos dar uma olhadinha ao longo do tempo? Coloca lá, earliest priority date, data de prioridade mais antiga. Opa, é uma coisa que começou ali por volta, né? Tem que tomar cuidado se a classificação é antiga ou não, mas ali tá bombando esse negócio, né? A gente está vendo aqui o número crescente, né, de novos pedidos de patentes, está beirando os 6 mil novos pedidos de patentes todos os anos nessa classe aqui. E aí eu quero falar o seguinte, né? Eu quero ter uma ideia mais recentemente. Olha que legal. Você puxa aqui, ó, dá para você ter uma ideia mais recentemente. Quer ver mais antigamente também? Você vai lá para o mais antigamente. Né? Legal. Outra, né, que a gente falou, quem são os principais depositantes? Quem são os principais aplicantes ali, né? Legal. E aí você tem, sem grandes esforços, uma primeira olhada, não quer dizer que está completo, né? Mas tem algumas empresas que a gente até esperaria, né? Como Monsanto, Pioneer, Syngenta, Yoder, essa aqui, ó, essas aqui eu não conhecia já. Steam Seed Farm e tal, algumas eu conhecia. Quer saber um pouco mais sobre essa Steam Seed Farm? Você pode clicar nela e dar ali, ó, dar uma filtrada agora. Opa,
E agora eu tenho um filtro aqui das 719 patentes que a gente tem. Deixa eu puxar minha janelinha para o outro lado aqui, que eu não estou enxergando mais. Né? E eu tenho as patentes dessa empresa. Curtiu? Curti, né? Quer exportar esses dados? Seria legal, né? Poder estudar depois, né, Isabela? Você pode fazer aqui, ó. Você pode selecionar aqui os pedidos. Né? Vou pegar os 20 primeiros, por exemplo. Eu poderia ter selecionado mais do que 20 primeiros, tá? Aliás, está aqui por ordem de relevância. Não, eu quero colocar por ordem de data. Eu quero ver as datas de prioridade, né, em ordem decrescente. Então, para eu ver primeiro o que é mais novo, para depois ver o mais antigo. Uma coisa bem interessante, né? Ué, você não fez uma busca lá por aquela CID, não sei o que lá das quantas? Por que está aparecendo agora Monsanto aqui, né? Pode ser uma cotitularidade ou uma empresa que foi comprada pela outra também. Tá vendo? Então, são coisas interessantes que a gente pode ver. Aliás, está em dúvida? Como era o nome daquela empresa mesmo? Vocês lembram? Deixa eu ver aqui. Era Team Seed Farm, né? Beleza. Tem aqui Team Seed Farm. Tarará, tarará. Deixa eu escrever Monsanto do lado, né? Aqui tem, né? Alguma coisa que eles têm aqui, tarará, tarará, que fizeram um acordo com a Monsanto. Tinha até uma Wikipedia ali do lado, né? Como que eu perdi? Tarará, tarará. Legal. Aqui, ó. Bom, posso dar uma olhadinha até aqui na Steam Seed Farm e ter falar de alguma coisa que eles têm de relação com a Monsanto, por exemplo. Aqui. Bom, pode ter sido que, olha aqui, ó, em 1997, eles entraram em uma colaboração de larga escala com a Monsanto, com foco. Então, talvez esses daqui sejam os casos em que realmente tenha depósitos em cotitularidade. Grande parte dos casos, quando a gente vê esse tipo de situação, pessoal, e voltando aqui, é porque muitas vezes uma empresa tão grande como a Monsanto acabou comprando a outra empresa também, tá? E a gente pode exportar as informações só para mostrar para vocês aqui, né? Que é o quê? A gente pode exportar isso tudo para formato, por exemplo, PDF, front page. Tá? Os limites de exportação, tudo isso, pessoal, tem todos no material daquele que eu falei para vocês que tinha ali do curso, tá? Tem no vídeo do Espacenet tem isso, no vídeo do YouTube, do Google Patents tem também um monte de outros detalhes, e como a gente faz buscas mais sofisticadas, tal, e assim por diante, a gente tem também. O que eu estava querendo mostrar aqui, esse aqui é um caso bem típico, né, de cotitularidade de fato mesmo, né? Vocês veem? Então, porque muitas vezes aparece só Steam e depois aparece Monsanto numa base de dados. Aí fala, por quê? Porque uma empresa compra outra. Isso é comum acontecer também. Nesse caso, é o caso de uma parceria, tá? Então, depositar ali até em cotitularidade mesmo, ok? Legal. Pessoal, para uma conversa como a gente tem hoje, e eu estou de olho aqui no nosso relógio também, para a gente poder ter interações, um pouco do que eu queria trazer para cá, e eu vou compartilhar agora a minha tela de novo, né? Vocês estão vendo a minha tela aqui, que tem algumas questões, né, da importância das informações, e que não é tudo, tem que tomar muito cuidado com as sistemáticas, aqui foi o foco de grande parte do que eu conversei hoje, coisas que não estão nem nos outros cursos que eu tenho, então acho que foi bacana ter falado, e talvez uma das coisas mais importantes, né, quando a gente tem no mundo de propriedade intelectual, é que, pessoal, eu usei 2 bases de dados gratuitas para a gente fazer essas coisas. Então, assim, é muito acessível. Eu até tenho uma análise que eu fiz aqui, que eu posso fazer para depois que a gente terminar o oficial, que termina em 15, né, Isabela? Que eu estava ali de olho no meu calendário, né? Para a gente fazer as perguntas, as interações, evidentemente, porque senão vai ficar muito chato aqui só eu falando, tá? Mas uma coisa muito importante, tá? Tá muito acessível. Quem quiser saber mais sobre isso, tem os vídeos que estão aqui, falando
tanto no Google Patents quanto no Spacenet, e aqui entra bem mais a fundo. Depois tem questão de busca booleana, estratégia, conector de proximidade, truncagem e um monte de outras coisas, tá, pessoal? Mas não tem sentido a gente ficar falando nisso numa aula sobre a gente falar sobre busca de patentes dentro de uma semana toda, que vocês têm muito mais coisa para falar. Mas, para nossa conversa de hoje, era isso que eu tinha para trazer de conversa mais guiada e todos os materiais adicionais que a gente tem, tá ok, pessoal? Então, eu vou parar aqui de compartilhar minha tela e a gente vem, então, para a nossa fase mais legal, a gente poder conversar. Meu amigo, muito obrigado por brilhantar a nossa Summer School. Para os que nos ouvem, o Henry, ele é uma referência nacional. Eu acho, me corrija se eu estiver errado, Henry, você já esteve em todos os estados do Brasil pelo menos 3 vezes. A última vez que nós conversamos era algo parecido com isso. Então, ele já fez esse workshop em, acho que a maioria das ICTs brasileiras, universidades, institutos federais, e sempre é fantástico. Agradeço você ter aceitado e vamos agora para as nossas perguntas. Temos aqui já a Érica Mano, que está inscrita para fazer a primeira pergunta. Érica, você pode abrir o seu microfone, se quiser abrir a sua câmera, é bacana para a gente lhe conhecer, e fazer a sua pergunta. Olá, tudo bom? Oi, Érica, tudo bem? Tudo bom, o Henry me conhece faz um tempão. É... Ô Henry, eu lembro que há um tempo atrás, só que eu perdi essa informação, você tinha comentado, eu acredito que sim, quanto tempo a gente demorava para fazer uma busca em bases públicas e quanto tempo demorava para fazer uma busca em uma base paga, né? Que a gente sabe que dá uma enxugada nessas informações, uma facilitada boa aí. Você tem essa ideia, assim, uma média de quanto tempo que demoraria para a gente fazer uma busca enfim, né, na WIPO, SpaceNet, NPI, e quando a gente usa alguma base paga em que já fornece muito mais simples essas informações? Então, Érica, depende. Eu falo assim, tem buscas que a gente, usando o Google Patents, você meio que mata na hora, assim, uma coisa sem ter que caprichar muito estratégia de busca nem nada, tá? Então, por que eu estou falando que depende? Porque depende mesmo. Agora, se você vai fazer uma busca mais sofisticada, uma busca profissional, vamos dizer assim, múltiplas palavras-chave, múltiplas classificações, citações, similaridade, legal status, etc., não é uma questão nem de tempo, Érica. É uma questão de ser quase impossível você fazer, porque você simplesmente não tem o campo para fazer a busca ou não tem a ferramenta, o conector de proximidade. Verdade seja dita. Grande parte das bases de dados, eu mostrei 2 aqui, a gente tem a base de dados, tem o PatentScope, fantástico, tem o Lens, fantástico também. Eu não sou especialista nessas bases de dados, né, porque eu acabo usando ferramentas comerciais a partir de um determinado ponto. Mas assim, Érica, além de... Nós vamos pegar assim, eu vou pegar... Normalmente, sabe, uma coisa que a gente demora uma manhã para fazer nas bases comerciais, principalmente quando você quer gerar relatório e tal, coisa do gênero, você, em meia hora, você faria aquilo numa base comercial, se você souber usar também. Uma coisa importante, né? Eu falo que ferramenta boa é aquela que a gente sabe usar. Por que eu insisto tanto no começo de usar o Google Patents? Porque é uma ferramenta que qualquer um consegue usar. O cara digita errado, digita até, sabe? Eu não vou falar que é palavra errada, porque o Google pega, o Google Patents ele é um pouco mais restritivo em relação a erros de grafia. Tá? A gente não vai pegar tanto no Google Patents. Mas assim, você escreve até no seu idioma, você consegue fazer. Quando vai se aprofundar, Érica, aí eu não diria que não é uma questão de tempo, é uma questão de ser praticamente impossível você fazer algumas coisas em base de dados gratuitas. Não tem histórico de busca, em outras coisas. Isso acaba aprofundando bastante naquele material, tá, pessoal? Tem um curso que vocês já receberam o PDF lá no nosso WhatsApp, tem 5 horas de curso sobre aquilo ali. E é diferente daqui, tá, pessoal? Porque são 5 horas de 15 em 15 minutos, assim, então vocês vão poder aproveitar bastante. Ah, Érica, você que tem experiência também, se você tivesse que dar uma referência, quanto tempo você daria, Érica?
Eu acho que pelo menos é que nem você falou, né? Vai depender se é uma tecnologia que a gente só precisa ali bater se existe ou não existe, é bem mais simples, né? Você consegue às vezes fazer por uma base pública mesmo. Agora, se for um FTO, algo mais complexo, que você precisa pegar datas, a situação realmente legal status e etc. Eu acho que, no mínimo, numa base pública, demoraria o dobro que uma base comercial, assim, no mínimo. Eu tenho essa impressão, mas eu nunca fiz isso, sabe, na prática, então por isso que eu gostaria da sua opinião mesmo, para saber. Tá. Eu fui um daqueles que no passado fazia copy-paste do Spacenet para o Excel, por exemplo, para ficar montando coisas, sabe? Mas hoje em dia as bases de dados gratuitas melhoraram muito também. Então, acho que tem muita coisa que a gente consegue fazer, viu, Eric? Agora, claro, né? Quando a gente vai para o ambiente de ter que tomar uma decisão de negócio, aí vale a pena um investimento um pouquinho maior. Né? Alguma pergunta mais aqui, Henrique? Tem uma escrita assim, mas só um comentário que quando o Spacenet mudou a interface, eu odiei. Eu perdi toda a habilidade que eu tinha. Aí eu fui entender como é que ele mudou, hoje eu estou adorando. Então tem essa gestão da mudança também. Somos Eu também dois, né? estava nessa, né? A minha querida colega Patrícia Ferreira também tem uma pergunta. Patrícia, pode assumir o microfone e fazer a sua pergunta. Obrigada, Henry. Obrigada aí pela palestra, muito legal. Como sempre, né, amigo? A gente sempre aprende muito com você. E a minha questão é mais assim, uma reflexão. Eu queria saber a sua opinião e na sua experiência, no caso dos institutos federais, né, que a gente está ainda engatinhando em muitos casos, né, com relação, por exemplo, ao trabalho com as incubadoras e as startups. Eu vejo que nessa experiência inicial de busca, é muito importante a gente ter nos NITs e nas agências de inovação uma estrutura que dê uma base para os pesquisadores fazerem melhores suas patentes, né? Porque isso é um gargalo, né? Escrever bem patente já é difícil para quem conhece, né, nos escritórios, mas para o pesquisador parece ainda ser uma coisa muito difícil, né? Então, a minha questão é muito nessa reflexão, principalmente hoje no âmbito das incubadoras, das startups, dos polos de inovação, a tua experiência com isso, né? De que forma as pessoas estão lidando, quais são as estratégias que estão fazendo, até pensando naquilo que você mostrou no início do 10 Types of Innovation. Eu queria saber a tua opinião, se o pessoal está amadurecendo no modelo Embrapi ou não, numa visão geral do uso estratégico da informação tecnológica das patentes na organização desses futuros negócios. Uma segunda pergunta é também em cima da experiência profissional do Henry, em cima dessa visão estratégica para as universidades, institutos federais. Como é que a academia está lidando com isso? Se você tem assim uma visão positiva, negativa, crítica, ou assim até na experiência mesmo, né, de uso dessas estratégias para a formação profissional, né? Tá. Porque eu vejo que a gente precisa muito evoluir nisso, mas posso estar tendo uma visão muito pequena pela minha experiência ser única aqui. Você já viajou o país todo, já conhece muitos atores, então eu queria uma visão Brasil, assim, o que você Tá, eu vou prevê? contar uma coisa para você, Patrícia. Primeiro, obrigado pelo comentário, tá? E eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Respondendo a sua pergunta, né? O nosso país, infelizmente, a gente usa muito pouca informação. Diria até mesmo bases de dados científicas a gente usa pouco no Brasil. A gente não tem o hábito de usar informações. Isso está melhorando? Está. O Henrique comentou, né? No ano de 2019, eu ministrei 75 edições de um workshop chamado Redação de Patentes Além dos Guias, que a gente tratava sobre isso. O objetivo era formar formadores. Foram 5.000 participantes quase em todo o Brasil. Aliás, foram 4.800 e tantos só no Brasil, e se juntar com outros workshops, passa de 5.000 só em 2019. Patrícia, quando eu estava terminando aquele ano, eu falei, cara, muito legal, mas assim, o que está ficando nos NITs? O que está ficando para as pessoas? Eu falei, está ficando uma coisa assim, tipo, é legal curtir, mas e na hora de fazer? Ah, na hora de fazer vai complicar. Por quê? Porque tem muito detalhezinho, né? E aí eu vou contar um pouco para vocês, né, o porquê dos materiais que eu já compartilhei com vocês aqui, ó. Isso daqui, ó.
Tá vendo isso aqui, ó? Construção de patentes relevantes, busca análise de informações contidas em patentes. Então, esses daqui são 2 cursos, né? Cada arquivo desse aqui tem mais de 30 páginas aqui. Tá? Aqui fala desde como funciona a patente, tal, coisa do gênero, e como a gente constrói patentes relevantes, a questão da definição do problema técnico, assim por diante. E esse daqui é um curso que é quase que a extensão do de hoje, que entra a palavra-chave, booleano, tal, diz aquilo quando a gente faz a análise. Então, esses materiais já estão todos com vocês. Minha percepção é que a gente tem muito o que aprender no nosso país. E a questão toda é que eu acredito, né? E aí, por que eu mostrei aqueles 2 materiais? Porque quando eu terminei o ano passado, né, o ano retrasado, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Foi quando eu gravei 2 cursos online, de graça, distribuí, tá tudo aí, tá aí. Vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, né, esses cursos. E outra coisa muito importante, Patrícia, é trabalhar em conjunto com os NITs também. Porque uma coisa é você ter conteúdo e outra coisa é você poder trocar ideia com um colega que é do NIT. Então, a gente está até numa parceria agora, já foi, está sendo formalizada agora com o Fortec, para a gente pegar o conteúdo de cursos como aquele ali e trabalhar junto com os NITs para capacitar todo mundo. Então, a resposta que eu tenho é que a gente tem muito o que fazer, mas trabalhando em rede, como a gente vem trabalhando com a OMP, a BPI, a BAP, Fortec, AMPEI, a gente, tenho certeza, a gente vai conseguir virar rápido esse negócio. Tá? Eu sou otimista. Gente, a gente acabou estourando um pouquinho o tempo, mas acho que foi por um motivo nobre. A Emiliana Borsanelli e o Francisco Noé também têm perguntas, mas a gente vai precisar fazer o nosso intervalo agora. Eu sinto muito. E aí nós temos o Alan e o Wendel, que ficam na curadoria de perguntas, que eles pegam as perguntas não realizadas, tem até um formulário, depois a gente manda para o palestrante, se puder responder, a gente disponibiliza na plataforma. Henry, meu amigo, vou agradecer muito a sua participação e vou lhe passar a palavra agora para você fazer a sua despedida, para a gente fazer a nossa pausa de 15 minutinhos. Legal, pessoal. Primeiro, obrigado aí pela atenção de todos. Desculpa por eu ter me perdido um pouco no relógio aqui também, tá, Henrique? Eu costumo ser o cara bom de relógio. Tem uma coisa, pessoal, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente pode interagir. Quem tem dúvida, posta, pega, grava um áudio assim, ô Henry, tal coisa, coloca lá a dúvida ali e a gente vai conversando por lá sincronamente, tá bom, pessoal? Para a gente poder interagir mais, a gente tem que interagir, tá bom? Agradeço mais uma vez, Isabela, Henrique, todo mundo, né? Espero que a gente possa construir muitas mais coisas em conjunto, né? E também espero que tenha ficado uma coisa boa dessa nossa conversa de hoje, tá, pessoal? Com certeza ficou, agradeço muito a sua participação. E você é convidado a assistir o dia de hoje, os outros dias, no grupo de WhatsApp dos palestrantes. Todo dia a gente coloca lá o link para entrar. Se algum tema lhe interessar, sinta-se livre para entrar, interagir, participar. Será muito bem-vindo. Muito obrigado, aliás, meu amigo. Não perca a próxima palestra, que é da Zuli, né? Que é do INPE. Gislaine Zuli, isso. Exatamente. A Gislaine, ela é tão fantástica, assim, naquilo que ela fala, que teve um vídeo que ela fez com o Instituto Federal Fluminense, né? Que faz parte, ele é citado no nosso curso de construção de patentes relevantes, a visão do examinador. Uma coisa ela, inclusive, já está na sala, tá? Já está na sala. Olha, eu sou seu fã aqui, então, tá? Então, eu vou fazer... Viu? Parabéns, Gislaine. E a Gislaine, ela tem uma didática fantástica, assim. Eu escrevi lá no grupo lá da BPI, o que o Antunes tem, né? O Abrantes tem. Falei, uma das melhores palestras que eu assisti na minha vida sobre propriedade intelectual, Gislaine. Falando sério. Bacana. Porque é o grupo Patentes Comentários do Antônio Abrantes, né? É verdade, viu, Gislaine? Então, obrigado. Você está referenciada e está lá o seu videozinho lá, né? Para ver como que o alcance é grande, né? No mundo online. Pessoal, sem mais para o momento, a gente tem que fazer intervalo, senão o Henrique vai, né? Aliás, o Henrique dá hora, ele controla, inclusive, a hora. Maravilha, gente. Muito obrigado, Henry. Seja bem-vindo aqui, pode continuar conosco. E vamos dar um intervalo vamos dar 10 minutinhos, porque avançou um pouquinho. Em 10 minutinhos nós voltamos, tá? 10h35 estamos de volta com a palestra da Gislaine.